1 Samuel 16, 13. Diz assim: Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Hoje nós iremos falar sobre o azeite, o símbolo da presença divina do passado ao presente. O azeite, hoje em dia, ele é muito comum. Temos azeite de várias marcas. Nós usamos o azeite consagrado para ungir os enfermos, para ungir e consagrar pastores, obreiros. Usamos o azeite consagrado também para ungir casas, purificando, expulsando o mal. Porque o azeite, ele é o símbolo da presença divina. Mais especificamente, o azeite, ele é o símbolo do Espírito Santo de Deus. E no Velho Testamento, no tempo da lei, o azeite, ele era usado para várias coisas, vários papéis dentro da casa de Deus, no tempo da lei. Esse azeite no tempo da lei estava prefigurando a ação do Espírito Santo no dia de hoje, ou no tempo de Jesus, no tempo da igreja. No tempo da lei, a palavra de Deus diz lá em Êxodo 20, versículo 7, que o azeite ele era usado para consagrar reis, sacerdotes e profetas. Eles eram ungidos com azeite para serem consagrados para o serviço de Deus. Então, não era um mero ritual, mas era uma representação visível de que o Espírito de Deus capacitava esses que foram ungidos para cada função. Nós vemos aqui nessa história de Davi. Davi era um pastor de ovelhas, é uma história bem conhecida. Mas Deus havia escolhido Davi para ser o rei de Israel. Ele não fazia parte da linhagem do rei Saul. Mas Deus escolheu Davi, porque Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele era um jovem que apacentava as ovelhas dos pais. Ele era um jovem que era músico, ele louvava a Deus, era compositor, ele compôs muitos salmos e ele era um adorador. E a Bíblia Sagrada diz que Deus o escolheu para ser rei de Israel. Então ele mandou o profeta Samuel até a casa de Jessé para ungir o rei. E Samuel levou um chifre, naquela época eles usavam o chifre, e dentro do chifre colocou o azeite para ungir rei. E diz a palavra de Deus, quando Samuel chegou lá, você conhece a história, ele viu todos os filhos de Jessé e disse: não é nenhum desses. Aí ele perguntou se tinha mais alguém. Aí Jessé disse: tem um rapaz que apacenta as ovelhas, foi mande chamar, porque não vamos comer enquanto ele não estiver presente. Quando Davi chegou na porta de casa, o Senhor falou para Samuel: ele é o rei de Israel, unge ele, porque eu o escolhi para ser o rei de Israel. E diz a Bíblia Sagrada que Davi foi ungido como rei de Israel no meio dos seus irmãos, como nós lemos aqui. E quando ele foi ungido,
o Espírito do Senhor se apoderou de Davi naquele momento e capacitou Davi para ser o grande rei de Israel. Então, o azeite, quando era colocado sobre os reis, sobre os sacerdotes, sobre os profetas, o Espírito Santo, ele capacitava essas pessoas para o serviço na obra de Deus, ou na casa de Deus, ou serviço do Senhor. O azeite também, ele era usado para manter as lâmpadas do tabernáculo acesas. No tabernáculo havia o candelabro de 7 pontas. O candelabro tinha umas vasilhas aqui, onde era colocado o azeite, e tinha uns pavios. E o azeite era colocado para que o candelabro permanecesse continuamente aceso. Lá em Êxodo 20, 21 ao 27, 20 ao 21 diz que essa luz do candelabro tinha que estar constantemente acesa. Não poderia apagar essa luz do candelabro que estava no tabernáculo. E esse azeite, os sacerdotes traziam, o povo de Israel traziam e alimentava aquele candelabro e mantinha acesa assim o tabernáculo. E essas lâmpadas do tabernáculo, esse azeite representa a presença de Deus e a revelação da palavra. A Bíblia Sagrada, ela diz para nós em Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem ilumina a palavra em nossas vidas é o Espírito Santo. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você medita na palavra de Deus, o Espírito Santo, que é o azeite, ele vai iluminar essa palavra na sua vida, e você começa a receber a transformação pelo poder da palavra que iluminou o vosso entendimento. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz também que o azeite, ele fazia parte integrante de diversas ofertas e sacrifícios apresentados a Deus. Muitas vezes o povo de Israel levava o azeite como oferta. Isso simboliza o quê? Simboliza, demonstra a santidade, a importância daquilo que era oferecido ao Senhor. Na quinta-feira nós falamos que quando estamos na casa de Deus, quando estamos na presença de Deus, nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O meu corpo e o seu corpo, quando estamos prestando o culto a Deus, Paulo, ele disse: irmãos, pela compaixão de Deus, eu rogo a vocês que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por isso, quando estamos na presença de Deus, nós temos que se entregar para Ele, entregar o nosso corpo, entregar o nosso espírito, entregar a nossa mente, entregar o nosso coração, se voltar 100% para Ele. Porque quando fazemos isso, o azeite é derramado em nossa vida. A palavra de Deus diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores não vão adorar na carne, porque a Bíblia Sagrada fala bem claro: quem está na carne não pode agradar a Deus. Mas quando nós estamos no Espírito, nós começamos a fazer aquela adoração, a adoração que Davi fez,
Davi, ele pulou, ele dançou na presença de Deus, mas ele estava em espírito, adorando verdadeiramente o Senhor, e o Senhor se agradou daquela adoração, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Em cada um desses usos, o azeite não era apenas um óleo físico, mas um tipo ou sombra da obra futura do Espírito Santo de Deus, que capacitaria e iluminaria e consagraria o povo de Deus de uma maneira muito mais profunda e permanente. Quando nós olhamos para a obra do Espírito Santo, nós olhamos para o nascimento do Senhor Jesus, a vida do Senhor Jesus, a morte do Senhor Jesus, a ressurreição do Senhor Jesus, tudo foi pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo, ele atuou na concepção do Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando o anjo falou para Maria que ela iria ter uma criança e o nome dele seria Jesus, ela disse: mas como vai ser isso? Eu não conheço homem algum. E o anjo Gabriel disse: o que vai ser gerado de ti não vai ser de homem algum, mas vai ser do Espírito Santo de Deus. Ele vai te envolver com o seu poder. O Espírito Santo vai te envolver e vai gerar em você o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele agiu na concepção do Senhor Jesus. Ele agiu também no batismo do Senhor Jesus. Quando ele estava se aproximando de João Batista, a palavra de Deus diz que João Batista estava pregando o Evangelho e apontou para o Senhor Jesus e disse para aquelas pessoas: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista batizou o Senhor Jesus, e depois que ele batizou o Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que o céu se abriu e o Espírito Santo, ele veio em forma corpórea de uma pomba e pousou sobre a cabeça do Senhor Jesus. E lá do alto o Pai falou: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. O Espírito Santo presente no batismo do Senhor Jesus, ele acompanhou o Senhor Jesus em todo o seu ministério. O Senhor, ele operava milagres, ele operava curas, ele operava libertações, tudo pelo poder do Espírito. Aleluia. Veja que quando ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, para derrotar Satanás, quem levou ele até o deserto foi o Espírito Santo de Deus. Ele preparou aquele combate, e depois que ele derrotou Satanás, ele saiu dali e começou a pregar no poder do Espírito Santo, e começou a operar milagres e maravilhas no poder do Espírito Santo de Deus. No sacrifício do Senhor Jesus, o escritor aos Hebreus, ele fala que o Senhor Jesus ofereceu a si mesmo pelo Espírito eterno, como um sacrifício sem mácula. O Espírito Santo de Deus, ele acompanhou o ministério do Senhor Jesus, ele operou no ministério do Senhor Jesus, e na hora que ele estava se oferecendo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, na hora que ele estava se oferecendo como oferta, como sacrifício pelo pecado da humanidade, o Espírito eterno estava ali. Diz a Bíblia que ele se entregou como sacrifício pelo Espírito eterno. Veja bem que o Espírito Santo, ele acompanhou o Senhor Jesus em toda a sua vida, e a palavra de Deus diz que ele, o Espírito Santo, ressuscitou Jesus dentre os mortos. Romanos capítulo 8, versículo 11 diz: se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos
aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vós. Aleluia. A grande ressurreição no dia do arrebatamento vai ser uma grande obra do Espírito Santo de Deus na igreja, porque todos aqueles que têm o Espírito Santo, os que morreram nessa terra, os crentes em Jesus que morreram, mas tinham o Espírito Santo, os vivos que vão estar naquele dia do arrebatamento, naquele dia, o Espírito Santo vai trazer a vida eterna para o corpo mortal. Ele vai trazer a imortalidade para o corpo mortal. Ele vai trazer a incorrupção para o corpo corrupto. Obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus hoje, no dia de hoje, nós vemos o cumprimento de uma promessa. O Senhor Jesus, ele falou bem claro em Atos 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo hoje, ele concede para a igreja de Deus, por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, ele concede poder para ser testemunhas fiéis do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele concede para a igreja dons. Se você ler os Coríntios fala dos dons de curar, dom de operação de maravilhas, dom de palavra do conhecimento, dom da palavra de sabedoria. O Espírito Santo, ele concede esses dons, porque ele que capacitou o Senhor Jesus para cumprir seu ministério. O Espírito Santo, ele capacita a igreja para cumprir a sua missão aqui na terra, que é pregar o Evangelho, é ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, porque através do Espírito Santo as almas se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Sem o Espírito Santo a igreja não pode nada. A palavra de Deus diz, queridos irmãos e ouvintes, que o Espírito Santo é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em João 16:8, o Senhor Jesus Cristo disse: quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o homem, a mulher, do pecado, da justiça e do juízo. Acontece salvação, acontece transformação, acontece libertação pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada, a palavra da salvação é pregada, o Espírito Santo, ele começa a agir no pecador, porque a palavra de Deus, ela traz vida. A palavra de Deus é espiritual, não é a palavra humana, é a palavra divina. E a palavra divina, ela pode penetrar na divisão da alma e do espírito. Só a palavra de Deus pode entrar no espírito humano, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus, pela palavra. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele atrai o pecador aos pés do Senhor Jesus. Lá em João 6,44 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O Pai leva por meio do seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, que está aqui na terra, convencendo o pecador do pecado. Só ele pode falar para o pecador: tu é pecador, tu está separado de Deus, tu precisa da salvação, e Jesus é o Salvador. Só o Espírito pode fazer isso. Capacidade humana não pode, filosofia não pode, sabedoria humana não pode, só o Espírito Santo. Assim também, só o Espírito Santo de Deus pode operar o milagre da regeneração. Só o Espírito Santo
nascimento, como diz a palavra de Deus. O Senhor falou para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O Espírito Santo, ele opera o novo nascimento depois que o pecador ouve a palavra, que o pecador reconhece que está separado de Deus, que o pecador reconhece que precisa do Salvador, que o pecador abre o coração para Jesus entrar, pelo toque do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. O Senhor Jesus Cristo diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Quando o pecador deixa o Espírito Santo entrar na sua vida, aí ele opera a regeneração, a renovação, a lavagem espiritual, porque a palavra de Deus diz que não por obras, em Tito 3,5, não por obras que houvéssemos feito, mas Ele nos salvou pela lavagem, da regeneração, da renovação do Espírito Santo, que abundantemente derramou sobre vós. O Espírito Santo, Ele quer fazer essa lavagem, essa renovação na vida dos pecadores. A Bíblia Sagrada fala bem claro, quando o apóstolo Paulo, ele fala do novo nascimento, em 2 Coríntios 5,17, ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo! O novo nascimento é um milagre, é o maior de todos os milagres. Homem não pode operar esse milagre, mulher não pode operar esse milagre, dinheiro não pode operar esse milagre. Só quem pode operar é o Espírito Santo de Deus. E a igreja precisa buscar essa comunhão com Ele. Ele é o guia da igreja, porque a palavra de Deus diz que quando Ele viesse, o Senhor Jesus Cristo disse: quando Ele vier, Ele vai guiar vocês em toda a verdade. É o Espírito de Deus que guia a igreja em toda a verdade.